História do PC. Se o seu micro fosse igual ao primeiro computador no mundo, seria assim: o ENIAC, como se chamava, sigla para Integrador e Computador Numérico Eletrônico em inglês. Tinha 1,5 m de altura e mais de 20 metros de comprimento. Em 1946, foi construído por John McCorley e John Eckert, ambos americanos. Eram muito diferentes do que a gente entende hoje por computador. Ele não tinha nem monitor, nem teclado e muito menos mouse. Além do tamanho imenso, o primeiro computador da história ele tinha suas curiosidades. Ele pesava 30 toneladas, o equivalente ao peso de 10 hipopótamos. Ele não era muito inteligente, pois errava várias operações, quebrava muito e raciocinava com lentidão. Se você precisasse para ele fazer uma conta de multiplicar, ele demorava 11 segundos. Mas tudo bem, por ser o primeirão, tinha o direito de não ser perfeito. O ENIAC foi criado para ajudar a decifrar códigos secretos usados na Segunda Guerra Mundial. Ele só fazia isso graças às suas 18.000 válvulas. Cada válvula funcionava como um interruptor de luz, que ligava e desligava, soltando pequenas cargas elétricas. Se esse movimento era interpretado assim: se a válvula ligasse, o computador entendia como 0. Se desligasse, era 1. O computador lia esses zeros e uns e ia formando combinações de números assim. Por exemplo, cada sequência dessas significava uma coisa. Até hoje é assim: os zeros e uns compõem de bytes, a unidade básica de linguagem dos computadores. Mas os micros de hoje não têm mais essas válvulas que eram enormes e esquentavam muito. Inventada em 1998, a válvula foi substituída em 1948 pelo transistor, um dispositivo menor e mais prático, mas que também transformava os sinais elétricos nesses zeros e uns. Se o transistor não existisse, não haveria computadores de pequeno porte, nem telefones celulares ou relógios de pulsos elétricos, e ele está em toda parte. O computador é uma invenção recente, mas já mudou muito. Era só olhar para quem não troca de micro há 4 anos para ver como essas máquinas viram rapidamente museus. O primeiro computador parecido a esses que a gente tem em casa ou na escola apareceu em 1977. Era o Apple II, criado por um norte-americano chamado Steve Jobs, dono da empresa Apple, que fazia toda a linha de computadores Macintons. O Apple II era parecido com os micros de hoje, pois era fácil de ligar, mexer e transportar. Depois disso, foram aparecendo vários outros. Todos já tinham essa forma básica de hoje, que é o teclado, o monitor, a CPU. E esses computadores de uso pessoal ficaram conhecidos como PCs, que do inglês significa Personal Computer. Esses micros não funcionam com válvulas como o ENIAC, mas como transistores que foram evoluídos e ficando cada vez menores. Também ganharam um novo material, o silício, que é um tipo de areia refinada que nos anos 60 o grupo de americanos descobriu que era possível fazer um transistor especial usando uma espécie de sanduíche de silício, que era o chip, o componente básico dos computadores da atualidade, que processa informações cada vez mais rápidas. Quem inventou o chip foi a Intel, uma das empresas que até hoje é uma das mais poderosas do mercado da informática. Um de seus fundadores foi Gordon Moore, criou uma regra que ainda é válida. Os chips de computadores, eles dobram sua capacidade de processar informações a cada 18 meses. É por isso que um computador fica antigo e acaba virando velharia, porque sempre tem outro mais rápido na loja sendo inventado. Um pouco depois da criação do primeiro computador pessoal, Bill Gates, o dono da Microsoft, começou a fazer programas adaptados para os PCs. Gates foi tão esperto que ele adaptou um sistema operacional antigo, chamado DOS, aos micros domésticos. Surgiu então o Windows, o sistema que roda na maior parte dos computadores do planeta. E hoje Bill Gates ele é um dos sujeitos mais ricos do mundo. Esse foi o nosso trabalho. Espero que tenha gostado e obrigado.